Antes de começarmos este vídeo, só há uma coisa que eu vos quero dizer. Eu estou no 4º ano da licenciatura em Direito e quem me dera ter descoberto este método, sei lá, no 7º ano. Portanto, se vocês querem ter boas notas e se querem que este ano letivo seja o melhor da vossa vida escolar, é só continuarem a assistir, porque tenho a certeza absoluta que se vocês seguirem este método vão ter boas notas. Hoje vou partilhar com vocês um método de estudos que eu tenho vindo a adotar e que acho que sinceramente dos métodos de estudo todos que eu já experimentei que é o mais eficaz e o mais completo. Se queres saber como é que podes ter boas notas, não te esqueças de colocar gosto no vídeo, subscrever o canal e ativar as notificações aí em baixo para saber sempre quando eu lanço um vídeo novo. Então, vamos lá começar? Bora, porque aposto que vocês estão mortinhos para saber como é que isto funciona. Bem, eu primeiro gostava de vos dizer que milagres não existem. Qualquer coisa que vocês queiram fazer na vossa vida existe trabalho e ter boas notas não é exceção, embora devesse. Afinal o que era? Tipo, não estudar nada e ter altas notas. Que sonho. Então, eu gostava de vos começar por dizer que simplesmente ler, por exemplo, ler o livro, ler resumos, ler as aulas, é considerado um método de estudo pouco eficaz, embora seja praticado por muita gente, porque basicamente os métodos de estudo mais eficazes são aqueles que nos dão mais trabalho, que puxam por nós. Então, vocês sentarem-se na secretária a ler um livro, calhar não vai dar bom resultado. Embora eu conheça algumas pessoas que estudam para os testes só a ler o livro e que têm boas notas. Mas pronto, cientificamente é considerado um método de pouca eficácia. Por outro lado, um dos métodos mais eficazes é o método... como é que se chama? Método da prática distribuída, que basicamente consiste em vocês não deixarem tudo para a última da hora, como já me aconteceu muitas vezes, mas consiste em distribuírem o vosso estudo ao longo do tempo. Basicamente, para o método de estudo funcionar melhor, vocês têm de ter consistência. Não podem, por exemplo, as aulas começaram tipo a estudar bué e vou saber tudo e vou ter altas notas e depois a meio do período ou do semestre já estão... afinal... E pronto, portanto, acho que consistência é o ideal e irem aumentando um bocadinho o vosso tempo de estudo. Por exemplo, começarem um ano letivo a estudar, sei lá, 1 hora por dia, durante não sei quantos dias por semana e depois irem aumentando. Por exemplo, se vocês têm um exame daqui a uma semana, convém estudarem uma vez por dia, mas quando eu digo estudar, eu digo estudarem, porque uma vez tive um professor que me disse: não adianta estudar quando tu não queres. Não foi bem isto que eu disse, porque assim eu não queria estudar. Mas é no sentido de, não adianta vocês sentarem-se na secretária com o objetivo de estudar, vocês não estão no mood, ou se vocês estão a pensar noutra coisa. Então eu acho que mais vale vocês fazerem a outra coisa que tanto querem e depois sentarem-se na secretária e começar a estudar. Mas quando estiverem a estudar, estão mesmo a estudar, não estão tipo... 90% do tempo no Instagram e 10% a olhar para o dossiê. Por isso não se esqueçam que há tempo para tudo, há tempo para se divertirem, mas também tem de haver um bocadinho de tempo para estudar. Depois também é aconselhado fazer um estudo intercalado, e eu falo por experiência própria. Normalmente todos temos cadeiras que gostamos mais, outras cadeiras que gostamos menos, e então se vocês fizerem um estudo intercalado entre cadeiras ou entre matérias, vai ficar mais fácil porque vocês não se vão aborrecer tanto. Por exemplo, na secundária eu gostava mais de História e de Geografia, mas se calhar não gostava tanto de Português, por exemplo. Então eu podia estudar um bocadinho de História, um bocadinho de Geografia, um bocadinho de Português. Ou melhor, História, Português e Geografia. Porque se eu tivesse de estudar, por exemplo, História, estudava tudo de História, depois Português, estudava tudo de Português, eu ia chegar a um ponto em que ia tipo, estar farta de estudar Português e ia-me aborrecer. Então mais vale vocês intercalarem as matérias, ou mesmo as disciplinas ou cadeiras, e vão ver que vai ficar mais fácil. Então, depois destas dicas iniciais, eu gostava de vos dizer qual é que é o método que eu tenho vindo a adotar em praticamente todos os anos e que se calhar não devia, porque perco imenso tempo, mas eu já vos vou explicar. Então, basicamente, o meu método sempre foi só fazer resumos. Então eu ia para as aulas, o professor dava matéria nas aulas, eu chegava a casa, pegava no livro e ia fazer resumos. Só que o problema dos resumos, principalmente na faculdade, é que eles dão tanto trabalho. Nós temos tipo livros gigantes e estar a resumir um livro daqueles ocupa imenso tempo e às vezes eu dava por mim só tipo a sublinhar o livro e nem sequer estava a estudar. Ou seja, não estava a aprender, estava só tipo a fazer riscos. Eu cheguei à conclusão que este ano devia de experimentar uma técnica diferente. E gostava também de só fazer a ressalva de que cada pessoa é uma pessoa. Este método resulta para mim, mas pode não resultar para vocês. Por isso, acho que também é importante vocês conhecerem-se um bocadinho e, de qualquer maneira, não custa nada tentar, porque acho que é um método bastante completo e que vos vai fazer ter boas notas. Então, basicamente, este método maravilha
consiste em 4 etapas. Primeira etapa, antes das aulas. Segunda etapa, durante as aulas. Terceira etapa, depois das aulas. Quarta etapa, antes dos testes. Então, basicamente, na primeira etapa, antes da aula, eu aconselho-vos a lerem o livro. Mas tipo assim, uma coisa super rápida, só para vocês terem uma noção do que é que vai ser falado na aula. Então, por exemplo, amanhã eu vou ter Direito do Trabalho. Normalmente os professores dão os programas logo no início das aulas e eu consigo ver que no dia X vamos falar da matéria Y. Então eu pego no meu livrinho, vou ler e assim eu já sei o que é que o professor vai falar na aula. E faz uma diferença enorme porque nós não vamos ouvir o professor falar daquilo pela primeira vez porque é uma coisa que nós já lemos. E então eu já cheguei a fazer isso, mas foi tipo uma aula ou duas e eu notava a mesma diferença que quando o professor estava a dizer aquilo eu pensava, já sei. E depois tipo... Não é que eu seja mais inteligente, mas apenas já li aquilo uma vez. Então experimentem porque faz mesmo uma diferença. Bem, depois vem a fase durante a aula. Então, há algumas pessoas que aconselham a vocês durante a aula apenas prestarem atenção ao professor, porque basicamente tudo o que o professor diz está no livro. Então vocês estarem na aula a passar as coisas do quadro, tirarem apontamentos, a responderem às perguntas do professor, etc., se calhar fica assim um bocadinho confuso. Então vocês na aula podem fazer de duas maneiras, podem simplesmente tomar atenção ao professor e apenas apontarem aquilo que está no livro. E apenas apontarem aquilo que o professor diz que não está no livro. Sim, é isso que eu queria dizer. Ou então podem fazer como eu, porque eu já fiz a experiência e quando o professor está a falar e eu estou a escrever, eu noto que aprendo muito mais rápido, porque depois quando chego a casa e estou a rever a matéria, eu lembro-me de ter escrito aquilo e lembro-me de ter percebido aquilo. Então vocês podem experimentar as duas maneiras e ver como é que resulta melhor para vocês. Embora eu acho que faça mais sentido a primeira, mas para mim resulta mais a segunda. Pronto, é assim, sou do contra. Mas pronto, experimentem e vejam qual é que é o melhor para vocês. E eu já disse isto noutros vídeos, mas para a faculdade eu costumo levar sempre o computador porque acho que é a maneira mais fácil como eu consigo apanhar praticamente tudo o que o professor diz. E se eu levasse caderno, coitadinha de mim, não ia perceber nada. Então, depois das aulas, o que é que eu faço? Eu vou ver mais ou menos o que nós demos, leio a aula e vou passar as coisas para o dossiê juntamente com a sementa. Mas para o método de estudo ser mais rentável, como eu já vos disse, o método de estudo mais eficaz é aquele que nos faz puxar pela cabeça. Então basicamente eu leio a aula, leio a sementa e depois tento escrever no dossiê a matéria pelas minhas próprias palavras. Porque vocês realmente aprendem uma coisa e sabem uma coisa quando a conseguem explicar e não quando a conseguem decorar. Então se vocês estiverem a fazer o esforço para saberem a matéria e para escreverem pelas vossas próprias palavras, vai ser muito mais fácil de estudarem. E de saberem as coisas, pois, que é o que interessa. E basicamente, quando vocês estão a passar a matéria para o dossiê ou para o caderno, ou seja o que for, vocês fazem um esforço enorme para se lembrarem daquilo que já tinham lido antes. Então é um método muito mais eficaz do que simplesmente estarem a copiar a aula. Então, estas 3 fases são um trabalho diário, ou seja, no dia antes das aulas eu leio a matéria, durante as aulas eu aponto o que o professor diz e depois das aulas eu tento fazer pelas minhas próprias palavras. Depois foi a última fase, que é a fase antes dos testes. Assim, quando eu vejo mais ou menos que o teste se está a aproximar, eu começo a pegar no livro, mas já não vou resumir o livro todo, já não vale a pena. Até porque já tenho as sementas e já conjuguei a sementa com a aula. Então basicamente eu vou ler o livro e se tiver o livro em mão sublinho, se tiver no computador sublinho no tablet e vejo mais ou menos aquilo que eu tenho mais dificuldade ou aquilo que me falta no dossiê. E assim é uma maneira muito mais fácil porque eu não vou estar a resumir o livro todo, que me dava imenso trabalho e gastava-me imenso tempo, e assim aponto só aquilo que eu tenho mais dificuldade ou então aquilo que está em falta e por acaso o professor se esqueceu de dizer na aula ou assim, pronto, é isso que eu faço. Depois, quando já tenho tudo no dossiê, aulas, sementa e livro, eu faço tipo uma espécie de resumo, mas faço o resumo com uma técnica diferente. E se vocês quiserem eu faço outro vídeo a explicar-vos como é que eu faço os meus resumos e dicas, para terem os resumos mais, será que posso dizer, atrativos? Talvez. Portanto, se quiserem esse vídeo, deixem aí em baixo. E basicamente eu faço uns resumos mais simplificados. Depois de ter esses resumos feitos, eu estudo um bocado os resumos e começo a fazer exercícios. Porque, pelo menos no meu curso, há muitos casos práticos que nós temos para fazer e também uma das formas mais eficazes de aprender e de estudar é fazer exercícios. E nos testes é óbvio que eu exponho sempre umas coisas um bocado mais diferentes, mas os exercícios são quase todos os mesmos. Eles não vão inventar coisas do além.
Portanto, é muito importante, seja em que curso for, vocês fazerem muitos exercícios, porque é sempre a mesma coisa. E é muito importante também vocês fazerem, lá está, exercícios de testes e de exames do ano anterior. E como eu estava a dizer, o método de fazer exercícios é um método bastante eficaz, porque exige muito esforço por parte do nosso cérebro, porque basicamente vocês estão a conjugar a matéria toda e ou sabem. Depois, no final, o que eu tento fazer, se tiver tempo, porque muitas vezes não tenho, porque lá está, eu às vezes não sou uma pessoa muito organizada, mas se tiver tempo, o que eu tento fazer é explicar a matéria para mim mesma, que também é um método de estudo considerado de eficácia moderada, que é vocês explicarem para vocês mesmos a matéria, e até podem utilizar uma técnica que basicamente é vocês explicarem as coisas como se estivessem a explicar as coisas a uma criança. E a partir do momento que vocês estão a tentar explicar as coisas a vocês mesmos e vocês sabem fazê-lo, é porque já sabem a matéria e o exame ou o teste vai ser super fácil. Portanto, se vocês chegarem a este ponto e já souberem explicar tudo, estão safos. Se não souberem explicar tudo, é uma questão de vocês verem aquilo que tem mais dificuldade e aquilo que vocês tiverem mais dificuldade, voltam a estudar. E pronto, por hoje é tudo. Espero mesmo que este vídeo vos tenha sido útil e vocês experimentem este método de estudo, porque tenho a certeza que vos vai trazer bons resultados. E se não quiserem experimentar este método, digam aí em baixo como é que vocês costumam estudar, porque eu vou adorar saber. Digam-me se vocês fazem resumos, se vocês leem simplesmente o livro, porque a sério, eu admiro imensas pessoas que leem o livro e já sabem tudo. Quem me dera. Portanto, deixem aí em baixo como é que vocês costumam fazer. Não se esqueçam de colocar o gosto no vídeo, subscrever o canal e até ao próximo. Superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah.